e com a marca da questão da produtividade, ou seja, a escolarização muito colada à lógica da produtividade. E aí aparece um discurso que é a história da sociedade do conhecimento. E esse discurso da sociedade do conhecimento, ele aparece muitas vezes colocado como o paradigma da competitividade, ou seja, nós temos que investir em escolarização, porque o conhecimento ele é um valor competitivo em relação ao mercado internacional. Então nós precisamos ter esse investimento em conhecimento, mas é um conhecimento que tem uma relação com o sistema produtivo, basicamente. E esse aspecto, então, ele pega como referência, muitas vezes, a relação entre sociedade civil e mercado e escolarização. Um outro item que aparece também como referência na literatura é em relação aos programas democráticos de natureza, digamos assim, radical, fazendo a inversão de prioridades no município ou no estado. Isso aparece. Então, há agendas emergentes nos municípios e no estado fazendo a inversão de prioridades. E um outro elemento que aparece muitas vezes, com consequência pode estar nos outros, é muito mais um processo em que a sociedade civil é chamada para legitimar algo que já foi construído do ponto de vista da definição daquela política. Então a sociedade é chamada para dizer, olha, está aqui, a proposta é essa, e nós discutimos, debatemos, e isso depois aparece no espaço público como a sociedade civil, tendo participado, tendo debatido de ponto de vista assim, profundo aquelas questões que estão colocadas na agenda. E a outra, para concluir, é que esse conceito de sociedade civil, ele é um conceito complexo, a gente tem que reconhecer para entender essa realidade contemporânea, mas também esse conceito de sociedade civil, ele é parte do nosso projeto político, pelo menos no meu é. Ele tem que ser incorporado como parte do projeto político, reconhecendo a heterogeneidade da constituição desse espaço. Então a agenda territorial, ele é um espaço que se coloca para a sociedade civil, mas não é um espaço da sociedade civil homogênea, das virtudes, de todo mundo, boa praça, gente boa. Não é esse espaço como se fosse da luta do bem contra o mal também, como eu bem falei aqui anteriormente. Não é o maniqueísmo ou o dualismo, ou um espaço como se o espaço da sociedade civil fosse o espaço das virtudes éticas e políticas, e o Estado não fosse isso. Então, o que se apresenta como um acúmulo teórico, conceitual e com muita influência no pensamento educacional e dos movimentos sociais? É o pensamento de um teórico italiano chamado Antonio Gramsci, do conceito de sociedade civil dele, que foi revisto por outros autores, como Norberto Bobbio, e, enfim, outros autores, colocando o espaço do Estado como um espaço em que você tem a sociedade civil e o espaço da sociedade política como espaço de disputa para quê? Para dar uma direção ético, político e moral em todo o Estado. E esse espaço da direção ético, político, em relação ao Estado, ele passa também pelo acesso à cultura que nós temos, né? Ou seja, ao conhecimento que está instituído, a cultura que está instituída, e acessando essa cultura e esse conhecimento instituído, problematizar essa cultura e esse conhecimento instituído, construindo uma nova representação mental, subjetiva, em torno da direção do Estado. Aqui eu vou citar um exemplo. Caso concreto. Como eu disse, eu tinha ido a visitar uma escola pública, um grupo de professores na região aqui do entorno do Distrito Federal. E o relato que houve foi o seguinte: escola pública, 19 horas. Uma escola pública que atende à educação infantil. E as professoras faziam o seguinte relato: quando tem aula aqui, tem aula à noite, porque tem o carro da polícia na porta. Se não tiver o carro da polícia na porta, não tem aula. Não tem aula, porque a cidade ela tem um índice de violência significativo.
Agora tá, quando tem aula e os jovens e adultos vão para participar das aulas e chega a hora do lanche, eles distribuem o lanche nas cumbuquinhas pequenas. E é o lanche. E é adulto comendo. Só que o adulto, ele tem vontade de comer, não é em cumbuca, ele tem vontade de comer em um prato. Então você tem um conceito de lanche que precisa passar por modificações. E para passar por modificações precisa ser um conceito de alimento e não lanche. Então, primeiro dado, uma escola pública, educação infantil, tá, tem aula. Quando tem aula, onde é que os adultos vão sentar? Eles vão sentar em cadeiras da educação infantil ou em cadeiras improvisadas. Quer dizer, então a gente tem um processo em que você tem um dado da realidade que ele tem relação com a escola pública, mas ele tem relação com o nível de mobilização coletiva que pode se dar em função por demandas de escola pública gratuita e de qualidade para todos, não só no campo da EJA. Nós queremos ter centros de educação de jovens e adultos com ambientes apropriados para a EJA ou queremos os ambientes improvisados das escolas para a concepção de educação de jovens e adultos? Ou alguém pode dizer, o ambiente não importa. Alguém pode afirmar isso, o ambiente não importa. Importa é o ato de educar em qualquer situação educativa. Mas veja bem, o que eu estou dizendo é que esse é um processo de agenda que a gente pode trazer para os espaços de mediação que envolvem a sociedade civil e a sociedade política, sendo que outros grupos e organizações no interior do Estado talvez não tenham a mesma concepção que eu tenho ao estar naquele espaço. Então esse é um ponto. Então, para construir essa chamada expressão dentro do pensamento gramsciano, que é a hegemonia, que é a construção de um consenso dentro das disputas, em termos do horizonte de um novo